bênção. Que bom que você está aqui. Hoje um dia muito especial para essa igreja. Um dia, pela manhã, nós começamos o nosso domingo com uma manhã onde houve batismos aqui. E para mim, particularmente, essa é uma celebração, é uma oportunidade que mexe muito comigo, mexe muito com a minha vida, porque cada pessoa que decide caminhar com Jesus, que decide andar com Ele, isso precisa nos lembrar que nós estamos um passo mais perto da volta do nosso Senhor. Amém? A Bíblia diz que Ele virá e tomará para si a sua igreja, e a nossa missão como igreja é fazer discípulos de Jesus. E hoje pela manhã, alguns discípulos desceram às águas do batismo, 9 irmãos aqui desceram às águas do batismo, e isso é muito especial para essa igreja, amém? Aí antes de vir para o culto agora, fiz um casamento, que também é uma vitória, amém? Glória a Deus. Domingo passado, semana passada, sábado passado, fizemos 2 casamentos, no mesmo dia. Celebre a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Deus é bom demais, e é bênção quando a gente vê pessoas assumindo um compromisso diante de Deus, de caminharem mutuamente, e principalmente caminharem mutuamente na presença de Jesus. Então foi muito especial. E hoje fizemos mais um casamento agora à tarde, e estamos aqui celebrando. A gente antecipou um pouquinho, a celebração do Natal, com o intuito justamente da gente poder reservar ali as vésperas do Natal para a gente se dedicar e estar junto com a família também. Mas a gente não podia deixar passar sem trazer uma reflexão sobre o real sentido do Natal. Eu acho que você está cansado de ouvir isso, né? Qual o real sentido do Natal? E a verdade é que a gente, mesmo sabendo que o real sentido do Natal não são os presentes, não é aquela mesa abundante, que o real sentido do Natal está para além disso, está muito mais ligado ao que Deus fez do que propriamente aquilo que a gente pode fazer e ofertar. A gente precisa voltar a esses temas, porque de um ano para o outro, às vezes a gente deixa a nossa visão escorrer um pouquinho do que é principal. E talvez você está aqui me ouvindo e você está pensando, meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui amanhã, não posso esquecer de ir no shopping, eu tenho que comprar presente para fulano, para o Beltrano, para o Ciclano, o panetone do meu vizinho, Aí, e acontece, é muito fácil da gente escorrer para essas coisas e tornarem isso o principal, quando na verdade não o é, amém? Eu e você já sabemos, se convencionou no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus, embora não o seja, amém? Jesus não nasceu 25 de dezembro, vamos falar baixinho para não decepcionar as crianças, Mas ele não nasceu dia 25 de dezembro, mas se escolheu essa data, e a gente poderia gastar aqui um tempo, talvez até desconstruindo essa cultura de celebrar o Natal, porque isso vem de algumas culturas e de alguns ritos pagãos, mas esse não é o ponto. O ponto é que a gente pode pegar essa oportunidade do Natal, de estar à mesa, essa oportunidade onde bandeiras de paz são levantadas, não é assim? Essa oportunidade onde geralmente a gente desarma um pouco, senta à mesa com a família e é tomado de generosidade, a gente usar essa oportunidade para, de fato, glorificar e exaltar a Deus, e, de fato, a gente poder fazer valer esse tempo que Deus nos dá. E eu queria convidar você, se você puder, abrir a sua Bíblia comigo. Se não tiver a Bíblia, vai estar projetado aqui no projetor. 1 João, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 ao 14, aonde João está falando de algo que ele tem muita propriedade para falar, que é acerca do amor. João é conhecido como o discípulo do amor, João é conhecido como aquele que
fala muito sobre amor, e não só fala sobre amor, mas ele viveu uma proximidade com Jesus, aonde o amor marcou profundamente quem ele é e o que ele escreve. Amém? Não se assuste, não vai chover muito, tá? Fique em paz. Na hora que a gente for embora, não vai ter mais chuva. Você vai tranquilo, sequinho para casa. Não sei se você está aqui cobertinho. Amém? Então, abra comigo lá, 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao 14. Nós vamos ler, eu estou lendo na versão NVI. Se você quiser me acompanhar aqui no projetor, tem. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Talvez, fazendo uma pausa na leitura, será que você conhece alguém? A resposta é não, mas eu quero fazer a provocação. Que você conseguiria categorizar como essa pessoa é amor. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que você diria assim: essa pessoa, o sobrenome dela é trabalho, não é? Eu tenho certeza que você encontra pessoas que dizem: não, essa pessoa aqui é justiça, essa pessoa aqui, ela é uma série de coisas. Mas amor é algo que cai bem só a Deus, e só Ele é essencialmente amor. Só Ele ama sem influências externas, só Ele ama sem preocupar com o que vem em resposta a esse amor. A gente ama, mas enquanto eu entrego amor e a pessoa me devolve pedras, a gente já é tentado a amar um pouquinho menos, né? A gente ama, mas a gente ama meio restrito às nossas expectativas, não é assim? Eu tenho certeza que você está aqui e você tem um ideal para o seu cônjuge, e você ama mais esse ideal do que essa pessoa que você tem como cônjuge. Porque, às vezes, o nosso amor é restrito a respostas. Ele está um pouco preso a isso. E aí o texto que nós lemos diz que não é assim. Deus é amor. Ele nos ama com as nossas falhas e defeitos. Ele nos ama com as nossas imperfeições. Ele nos ama com as nossas malícias. Porém, Ele nos ama tanto que não nos quer com as nossas falhas, com as nossas malícias. Ele nos ama tanto que Ele se compromete a nos ajudar a mudar. Seguimos no texto. Quem não ama não conhece a Deus, verso 8, porque Deus é amor. Verso 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Abra dê uma outra pausa na leitura do texto. É muito fácil eu e você amarmos de boca. A gente rapidinho diz que ama, não é assim? A gente rapidinho, depois de ter feito alguma coisa errada, a gente rapidinho diz que ama. Obrigado, meu irmão. Deus te dê netos. Amém. 2, Júlia. Entendeu? Mas é muito rápido para a gente amar da boca para fora. A gente ama tudo. A gente ama o time do coração. A gente ama o partido político. A gente ama um monte de coisa. Agora, o amor que está sendo revelado aqui é um amor que envolve ações claras e concretas. Um amor que envolve, de fato, sacrifício. Eu e você sabemos que não há amor sem sacrifício. Não tem como você dizer que ama alguém e não fazer nada em direção desse alguém. Não há possibilidade de eu e você dizermos que amamos alguém e não abrirmos mãos de nada por esse alguém, seja esse alguém quem for. Se isso está acontecendo, não é que você não ama. Talvez você diz que ama e é joia porque você diz isso.
Mas quando nós amamos alguém e não estamos dispostos a nos sacrificar por esse alguém, mesmo que nós estejamos amando esse alguém, nós nos amamos mais. Quando eu me amo demais, eu não me sacrifico. Quando eu me amo demais, a minha palavra é o que mais importa. Quando eu me amo demais, sou eu que tenho a visão do todo. Quando eu me amo demais, eu não consigo me doar em prol de ninguém, de nada. Só que o texto que nós estamos lendo diz que Deus é amor, e Ele não simplesmente falou que nos ama, Ele não simplesmente disse eu sou amor, mas Ele manifesta esse amor fazendo o quê? Enviando o seu Filho unigênito, o seu único Filho, enviando o seu Filho como sacrifício, como propiciação, como oferta, como a paga pelo pecado da humanidade. Deus não só diz que ama, mas Ele envia o seu Filho. E o seu Filho se entrega num ato de amor, num ato generoso de amor. E o texto segue, verso 10. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quantos de nós estão aqui e acham que estão aqui porque fizeram uma escolha consciente de estar aqui? Talvez todos. E de fato fizemos uma escolha em estar aqui. E talvez alguns de nós estão aí no seu interior dizendo, eu estou aqui porque no final das contas, eu estou num domingo à noite quente, que eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu estou aqui porque no final das contas eu amo a Deus. Sabe por que você ama Ele? Porque Ele te amou primeiro. Eu e você amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Pastor, e o que significa isso? Significa que a capacidade que hoje nós temos de olhar e dizer amamos a Deus, é porque Ele primeiro, Ele desvendou, Ele tirou a venda dos nossos olhos e se revelou a nós. Ele foi ao nosso encontro, não quando nós estávamos todos bonitinhos, arrumadinhos, perfumadinhos. Ele foi ao nosso encontro no momento pior da nossa história e da nossa existência, quando nós estávamos submersos no pecado, até o último fio de cabelo nós estávamos afundados na maldade. Deus vai e Ele nos ama primeiro, e Ele nos arranca de lá, e Ele nos dá a capacidade de agora ver que nós temos um Deus que nos ama, e isso nos faz amá-lo. Amém? Você não acordou de manhã pensando assim, eu acho que eu preciso amar Deus. Essa obra começou nele, começou através do seu Espírito. Eu e você, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, perdidos, estávamos caminhando a passos largos para uma perdição eterna. Hoje pela manhã, no culto de batismo, nós falamos exatamente textos como esse, que falam que o pior do inferno não é só o castigo, não é só o tormento, não é só o calor. O pior do inferno é a ausência plena da esperança e do amor que é Deus. Assim como o melhor do céu não são os benefícios do céu. O melhor do céu não é aquelas imagens que a gente vê, né, do leão pastando junto com a ovelha, e que a Bíblia nos torna claras. Mas o melhor do céu é a presença de Deus. Você e eu sabemos que a plenitude do amor está lá, a plenitude da graça, a plenitude da paz, a plenitude de tudo que é bom está lá, e a sua eternidade será nessa presença. Então, quando Deus está dizendo aqui por meio de João, nós o amamos, mas Ele nos amou primeiro, foi Ele que abriu os nossos olhos. Isso precisa mudar o nosso coração. Às vezes, Deus está numa categoria de opções na nossa vida, e talvez nessa noite você está aqui, e caminhar com Jesus para você seja uma opção. Mas talvez, se eu pudesse trazer aqui os pais e as mães, e perguntasse, olha,
Ser pai ou ser mãe é uma opção, sim ou não? Não. Não é uma opção. Você pode até não fazer aquilo, mas não é uma opção. Você precisa ser pai, você que é pai, você precisa ser pai, você que é mãe, você precisa ser mãe. Você não fazer, não é que você tem outra opção, é que você está descumprindo o que deve fazer. Nós não amarmos a Deus, não é que nós temos outra opção. Eu tenho a opção de viver a vida e tranquilo, e talvez lá adiante eu me encontre com Ele e a gente ajuste as contas. Isso não é uma opção, isso é um desvio do projeto de Deus para mim e para você. Amém? Hoje pela manhã eu falei que nós caminharmos distantes do nosso Criador significa uma vida disfuncional. Sabe o que é uma vida disfuncional? É uma vida que não funciona bem. Ela até funciona. É a mesma coisa que você pegar um carro e tirar uma roda do carro, né? Aí você consegue equilibrar lá, você bota os passageiros de um jeito que ele fique equilibrado, e aí ele sai andando. Só que ele está disfuncional, ele não está funcionando bem. Numa curva ele vai bater, ele não vai atingir velocidade. Às vezes a gente está vivendo. Você está lá, levanta de manhã, trabalha, vai, vem, conquista, papapá, mas é uma vida disfuncional. Você poderia estar vivendo outras coisas. Você poderia estar muito mais além do que você está hoje. Agora o texto está dizendo que nós o amamos somente porque Ele nos amou. Se você está aqui hoje nessa noite, e você reconhece no seu coração o amor a Deus, saiba que isso não começou em você, isso começou nele. Ele te amou primeiro. Como nós negarmos algo àquele que nos amou primeiro? E nos amou conhecendo a nossa pior versão. O que eu e você estamos representando aqui é a nossa melhor versão. Você sabe quem você é quando ninguém está vendo. Você sabe quem você é lá no seu coração quando alguém faz alguma coisa que você não gosta. Você sabe os sentimentos que tentam sair lá de dentro. Sim ou não? Deus conhece esse cara, Deus conhece essa mulher, e Ele amou a gente, a despeito de conhecer essa personalidade tão assustadora que nós muitas vezes escondemos. Mas o texto segue, verso 11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Verso 11, amados, nisto consiste que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Começamos falando que Deus é amor e que nós precisamos viver debaixo desse amor. Seguimos falando, dizendo que Deus é amor, mas um amor, e Ele revela esse amor de forma clara por meio de Jesus. Manifesta isso em Jesus. Você tem um fato que revela o amor de Deus na sua vida. E concluímos o texto aonde João está dizendo para aqueles irmãos, bom, agora que vocês sabem que Deus é a plenitude do amor, que vocês não vão conseguir extrair amor de qualquer outra coisa que não Deus, agora que vocês sabem que o amor que Deus dá para vocês é um amor que se manifesta em atitudes claras, agora que vocês sabem isso, amem também, como foram amados. E aqui é onde nós chegamos no nosso Natal. Porque até aqui nós ouvimos de um Deus que é generoso, de um Deus que nos ama sem esperar nada em troca da gente, de um Deus que nos ama a despeito de quem somos, de um Deus que não está preocupado com quanto você tem ou com o que você pode, mas um Deus que nos ama, e nos ama porque é amor.
Ah, mas e aí? E eu vou ficar como eu estou? Não, porque Ele te ama, porque Ele me ama, Ele nos ajuda a mudar, Ele nos ajuda a melhorar, Ele nos ajuda a nos tornar mais parecidos com Ele. Agora, esse Deus, Ele não quer que nós sejamos como um poço. Um poço, ele retém água, mas Ele quer que nós sejamos como uma fonte. Uma fonte, ela doa, entrega a água. Esse amor que eu e você recebemos de Deus, esse amor que é claro para nós, que se revela em Jesus, é esse amor que eu estendo, é esse amor que eu entrego, é esse amor que vai comigo na ceia do Natal, é esse amor que vai comigo quando eu tenho que lidar com as pessoas mais difíceis da minha vida, é esse amor que eu tenho que usar, o amor de Deus, não o amor que eu encontro em mim, que eu tenho que lidar quando eu vou me reunir ou me relacionar com pessoas que são difíceis. É esse amor. A gente não tem por nós mesmos a capacidade, a habilidade de amar os que são mais difíceis de amar. A gente não tem em nós mesmos. A gente não tem, a verdade é essa, a gente tem uma capacidade de se amar. Mas quando nós olhamos para esse texto, e nós vemos João revelando Deus, e nos dizendo como Ele nos ama, como nós de graça recebemos, como nós somos alcançados de forma generosa por esse amor, que não consiste só em palavras, mas que se manifestou em Cristo. Quando nós somos impactados por isso, como que a gente não vai entregar e levar adiante esse amor? Como que eu vou reter isso para mim? Como que eu vou, guardar como se fosse o meu presente? Porque não o é. Você está aqui nessa noite como alvo do amor de Deus. Você está aqui nessa noite não por sorte, não por acaso, não por causa de um convite, não porque você não tinha mais nada para fazer. Você está aqui nessa noite porque Deus, no seu infinito amor, reservou esse momento para lembrar-nos, todos nós aqui, de quanto somos amados por Ele. Para lembrarmos nessa noite que Ele é revelado quando nós amamos. Talvez você está aqui pensando assim, poxa, é tão difícil ganhar meu vizinho para Jesus. Eu falo, evangelizo, e ele está lá duro. É tão difícil ganhar meu esposo para Jesus. Falo. É tão difícil ganhar minha esposa para Jesus. Falo, prego, ensino, confronto. Meus filhos, parece que não querem nada. Eu falo. A Bíblia diz que Deus se manifesta e é revelado e é reconhecido quando nós amamos com o amor que Ele nos amou. Não é só no que a gente fala. Não é só quando a gente tem habilidade em contar as 4 leis espirituais. A gente esquece da onde o Senhor nos tirou. E agora, chegando o Natal, nós precisamos lembrar disso. Lembrar que Jesus, Ele é o penhor do amor de Deus. Jesus é a entrega de Deus, é o transbordar do amor dEle. Então, o intuito de uma noite como essa, é que quando nós sairmos daqui, e formos nos relacionar com os nossos familiares, amigos, vizinhos, a gente possa ir tomado pelo amor de Deus. Eu não vou só pedir perdão para as pessoas, porque eu quero sentar à mesa tranquilamente, na ceia de Natal. Eu vou pedir perdão para as pessoas, que eu preciso pedir perdão, porque eu sei que Ele me amou primeiro. Eu sei que na minha pior versão, Ele me amou de tal forma que entregou o melhor por mim. Qual de nós
entregaria um filho por pecadores. Nós não entregaríamos por justos. Vamos ser honestos, gente. Você, papai, você, mamãe que está aqui. Eu não entregaria, gente. Sou pai, eu não entregaria. Por um justo, que dirá por um pecador. Deus o fez. Deus o fez. Isso revela o amor dele, o quanto ele nos ama, o quanto ele te ama. Agora, se você está debaixo desse amor, você tem tudo o que precisa para andar como ele andou. O texto que nós lemos encerra basicamente assim, no verso 13 e 14. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Ele segue falando conosco, nos instruindo, enchendo a nossa vida da sua presença. E o verso 14, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aonde que nós vimos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo? Aonde que você viu isso? No culto de domingo? Sim ou não? Não precisa responder. Sabe aonde que eu vi Deus enviando Jesus como Salvador do mundo? Quando Ele faz isso para mim. Na minha vida, eu vi o Deus, Criador dos céus e da terra, enviando Jesus como meu Salvador. Se Ele envia Jesus para me salvar, Ele envia Jesus para salvar, e eu preciso contar isso, eu preciso manifestar isso. Esse amor, o qual eu não merecia, me alcançou, e eu preciso levar Ele a outros. Por isso eu amo, por isso eu levo, por isso eu anuncio, por isso eu baixo as armas e revelo Jesus. Ah, mas eu tenho razão. Escolha. Se você quer ter razão ou quer ter paz com Deus, escolha. Tem gente que vai morrer agarrado na sua razão, seu jeito de ser, seu jeito de fazer as coisas, mas com zero benevolência, zero misericórdia. Sacrifica como ninguém, mas não tem nada de misericórdia. Lembra quando Saul peca contra o Senhor? O que Deus queria de Saul não era sacrifício, era obediência, era andar nos passos dele. Quando eu comecei a pastorear a igreja, e aí as pessoas não faziam as coisas que eu planejava, aquilo me irritava profundamente. E eu ficava de mal com a pessoa nem sabia porque eu estava de mal com ela, sabe? Não vou mais cumprimentar. A pessoa nem estava aí para mim. Até eu começar a entender. E eu começar a perceber a dimensão do amor que eu fui amado. E aí eu comecei a olhar para a minha vida e eu comecei a perceber que eu também fazia muitas coisas erradas e que as pessoas generosamente, porque também entenderam o tamanho do amor que elas foram alcançadas, me davam a mão e diziam: cara, vamos melhorar isso aqui, vamos mais adiante, vamos de novo, e vamos de novo, e vamos de novo. E até hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas que colocam a mão no meu braço e dizem: vamos lá, vamos junto. Eu e você somos convidados, quando entendendo o amor que nos alcançou, somos convidados a amar com esse amor. Talvez você diga assim: eu não tenho condição de amar fulano, não tenho condição de amar minha mãe, meu pai, minha esposa, meu marido, não tenho condição de amar do jeito que ele é, não tenho condição de amar do jeito que ela é, não tenho condição de amar. É verdade, nós não temos condição de amar, não temos. Mas nós não amamos com o amor que temos, nós amamos com o amor que recebemos, amém? Nós amamos com o amor que vem do alto, não vem de nós, é dom de Deus. É com esse amor que nós amamos, é com essa capacidade que nós perdoamos.
Eu não perdoo porque eu joguei fora a minha razão. Eu perdoo porque de muito eu fui perdoado. Então nesse Natal, a gente tem que cuidar, para resumir o Natal, a uma falsa paz. A gente tem que cuidar para não resumir o Natal a uma falsa paz. A gente tem que cuidar para não resumir o Natal a simplesmente troca de presentes e uma mesa farta, porque é muito mais do que isso. É eu e você sermos impactados por esse amor. É eu e você sermos constrangidos diante de uma realidade como essa, de que eu posso revelar Deus quando eu amo com o amor dele. Amar com o amor de Deus não é ser conivente. Amar com o amor de Deus é você estar disposto a não deixar que ninguém se perca. É por isso que o texto encerra falando que ele viu, no verso 14 diz, olha, e vimos, testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Jesus é o Salvador. E eu revelo o amor de Deus até que Jesus seja revelado a essas pessoas, sejam elas quem forem. Nós estamos aqui nessa noite e temos o desafio de fazer do nosso Natal esse momento de adoração a Deus, aonde o amor dele é celebrado. Amém? E uma das coisas que João faz aqui é chamar esses cristãos que ele está escrevendo à maturidade. Ele está chamando essa igreja aqui que ele está escrevendo, está chamando eles à maturidade. Maturidade espiritual vai ter como um sinal amar os que não são amáveis. Amém? Imaturidade espiritual é revelada quando eu e você, em todo o tempo, revidamos. Talvez você não precise nunca perguntar para ninguém se você é alguém maduro espiritual ou não. Basta você avaliar as suas ações. Você é alguém que revida quando alguém te faz algo instantaneamente? Muito provavelmente, isso revela a sua imaturidade espiritual. Jesus não revidava toda hora. Jesus sempre reconduzia as pessoas. Nós somos chamados a isso. Amém? E nessa noite, nós vamos para o nosso Natal com esse coração de que muito fomos amados. Esse coração que nos dá a capacidade de revelar o amor de Deus aos outros. A gente pode fazer a diferença. Amém? Você pode fazer a diferença na sua escola, na sua casa, no seu trabalho. Você pode fazer a diferença. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu encerro perguntando, você ama a Deus? Não responda em voz alta, responda para você. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, saiba que o único motivo de você amar a Ele é porque Ele te amou primeiro. E sendo Deus aquele que era, que é e que será, que há de vir, ou seja, é um Deus que está fora do tempo. Ele conheceu você, não agora, mas Ele conheceu você antes. Como eu falei, na sua pior versão. E Ele te amou. E nós somos convidados nessa noite a lembrar que, mesmo quando
encontrados por Ele nessa nossa pior versão, nós não fomos deixados por Ele lá. Ele tem nos reconduzido dia após dia, com paciência, com longanimidade, com amor, com graça. Você não é o mesmo que era algum tempo atrás. Dia após dia Deus tem trabalhado no teu caráter, nas tuas emoções, porque Ele nos ama. E nessa noite nós somos convidados a nele encontrarmos a capacidade de amar também. Amém? Você vai encontrar pessoas difíceis, mas nós não amamos com o que temos, nós amamos com o que recebemos dele. Isso precisa ficar claro para a gente. Eu quero que a gente possa orar enquanto a canção vai acontecer. Mas eu queria te convidar a fazer algo que a gente não faz de forma comum assim, mas que nós pudéssemos orar uns pelos outros, ou orar uns com os outros. Tudo que uma igreja não é uma comunidade de estranhos. Amém? Não. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo conhece bem as suas partes. O corpo de Cristo trabalha com um único propósito. Amém? Que bom. Porque a gente vai orar uns pelos outros e uns com os outros. Você está aqui nessa noite e precisa ficar muito claro no seu coração que você não está participando de um evento, você não está participando de uma aglomeração de pessoas. Você está participando do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está comprometido uns com os outros. Amém? A canção vai acontecer. Você vai sair do seu lugar, você vai orar com alguém. Você vai ser um instrumento de Deus que tanto te amou. Pastor, mas eu sou tímido, eu sou tímida. Tudo certo, fique em paz.